Voltamos com o Piauí TV Primeira Edição. Eu continuo conversando com o Marcos Teixeira. Dessa vez a gente está aqui na nossa sala de entrevistas. Estamos recebendo o economista que é doutor em políticas públicas, Samuel Filho. Seja bem-vindo aqui ao Piauí TV Primeira Edição para falar sobre essa realidade econômica no Brasil e como estados como o nosso, Marcos Teixeira, do Piauí, que depende diretamente dos recursos que vêm do governo federal, deve enfrentar esse momento de crise. E aí a avaliação do professor. Como é que o senhor faz, já que essa dependência ela é mais forte em estados como o Piauí? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Olha, o que ocorre é que o capitalismo penetrou muito pouco regiões como o Piauí, onde a atividade econômica é eminentemente do setor serviço e do Estado. Então, para que esse Estado esteja bem, é preciso que a economia esteja crescendo, gerando recursos que são transferidos para esse Estado. Por quê? Porque a estrutura tributária do Brasil ela é concentrada na União. E parte é distribuída com fundos de participação de estados e municípios. Se você for ver nosso estado, 99% das prefeituras não tem receita própria, são oriundas de fundo de participação do município. E a questão desses fundos... Que depende fundos... do nível de atividade econômica. É como o professor falou, a questão, nós falamos há pouco que tem os repasses constitucionais, tudo bem, esses são garantidos, mas até os índices que determinam o valor desse repasse, depende tudo do quadro econômico nacional. Então, se não vai bem, esses índices vão calcular esses repasses, o Estado passa a receber cada vez menos. Houve uma redução, salvo engano, de 35% no início do ano em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, um baque grande financeiro para o Estado. Exatamente. Se você lembrar, quando o ministro Levi assumiu, ele disse que ia fazer um ajuste que duraria no máximo 3 meses. Só que ele criou um desastre tal que vai durar no mínimo 3 anos. E ao criar esse desastre, que é o projeto de quem está assumindo o poder hoje, ele culpa a administração passada, que não tinha nada a ver. Se você pegasse os indicadores, não tinha problema de crise. O governo, que está sendo destituído, ele vinha fazendo uma política econômica que distribuía um pouco de renda, dado o efeito favorável das commodities. Quando a presidente atual assumiu, ela quis continuar essas políticas, mas os preços das commodities caíram. E aí o que ocorreu? Ela passou a dar subsídios, redução tributárias enormes para o setor privado, o que diminuiu a arrecadação, tanto dos governos federal quanto dos governos estaduais. Já começou aí o problema para os governos estaduais. Essas reduções tributárias fizeram que a receita que é repassada pelo Fundo de Participação do Estado e municípios caísse. Quando o ministro Levi assumiu, ele implementou uma política econômica que é a linha que vai ser aplicada agora, que é uma linha recessiva. E nosso Estado precisa que as pessoas tenham o que o governo do PT fez: crédito, emprego, renda, porque a maioria das pessoas aqui não tem emprego, ou o emprego é no Estado, 40% da força de trabalho aqui é funcionário público. Professor, e aí o senhor colocou que a gente tem uma economia, digamos assim, fragilizada nessa dependência muito da União. Então, os governos aqui, a estadual e municipal, vão continuar, então, de pires na mão em Brasília. Então, há necessidade dessa boa relação com o poder federal. Olha, essa relação que tenta se passar na lógica de que se coloca hoje, esses repasses de recursos não são a lógica fundamental. A lógica fundamental é que você tem as transferências federais. A implementação do real impediu muito isso, mas ao longo do tempo tem se flexibilizado mais esse jogo de interesse que era dos governos militares, de você, em troca de apoio político, você receber ajuda do governo federal. Então nós ainda continuamos nessa cultura de achar que continua assim. Mas a lei de responsabilidade fiscal e todo o orçamento institucional proíbe que o governo federal faça isso. Então, o presidente de plantão, ele fica muito preso ao que é determinado da lei. Tanto que a justificativa da infração dessa lei é a pedalada fiscal. Aí a gente vai para a questão da realidade, porque está na lei, e para a questão política, né, que os governantes acabam esbarrando muito. E aí vai o que o Marcos disse, é a questão do pires na mão. Mas é isso que todo mundo tem pregado aqui, Marcela, é essa relação institucional, né? Nós conversamos com o prefeito que disse isso, é o posicionamento do Palácio de Karnak. Nós conversamos também... E a gente espera que na prática não haja essa dificuldade por parte dos governantes. Porque às vezes nos bastidores a história é outra, né? Tem a história realmente do rompimento, de barrar, né? Quando o interesse político, infelizmente, acaba às vezes falando mais alto. Marcos, você procurou mais informações
de como deve ser essa relação do governo do Piauí, do governador Wellington Dias, com o agora presidente Michel Temer. Eu vi o presidente da Assembleia, Temístocles Cris Filho, que é o presidente do Diretório Municipal do PMDB. Ele disse que o PMDB do Piauí, apesar de não participar do governo do estado, vai fazer esse elo do governador Wellington Dias com o presidente interino Michel Temer. E já tem inclusive data, viu, Marcelo? Tem prazo. Vamos ver o que disse o presidente da Assembleia. Nós não participamos com indicação de nenhuma secretaria no governo do estado. E nós queremos o bem para o estado do Piauí. Naquilo que o governador precisar do deputado Temístocles, da bancada do PMDB, nós estaremos à disposição do governador para fazer esse intercâmbio entre o presidente da República, Michel Temer. Eu acredito que na próxima semana, até domingo, está muito tumultuado. Ele deverá anunciar hoje ainda o seu ministério, não está ainda nem completo para a opinião pública, não está nem completo. Acredito que na próxima semana a gente já pode ter esse diálogo e saber quando é que nós vamos conversar com ele. E eu já disse para o governador que pretendo ir com o governador. Que a população não deseja, ninguém deseja, é que haja um impacto negativo nessas relações institucionais e que obras, investimentos não sejam comprometidos. Que é aquele que o professor Samuel colocava, que é uma prática antiga que não deve perdurar em função até do relação institucional hoje, né, professor? Porque o Estado está criando um Estado gerente. Esse Estado gerente tem que ser eficiente. Então, as normas institucionais é quem rege isso, independente de quem está na situação ou oposição. E é bom lembrar também que quem assume agora vai querer aplicar uma política tal para se reeleger o sucessor, como o PT fez ao longo dos anos, ou a alternativa de poder seja um aliado dele. Então, ele não vai procurar criar inimigos ou dificuldades para os governadores, mesmo de oposição. Seria até um contrassenso ele entrar com a política dessa de beneficiar quem é do meu lado e penalizar o oposto, já até porque você está num momento de crise nacional. Até porque o processo, propriamente dito, de impeachment foi deflagrado agora oficialmente. Então, hoje deve assumir a presidência do Senado para poder conduzir esse processo o presidente do Supremo Tribunal Federal e aí, realmente, durante os próximos, até 180 dias, é que esse processo deverá ser julgado. 4h30 da tarde, Marcelo, né? Já está marcado essa sessão no Senado. Bom, a gente vai voltar a conversar já com o economista, Marcos, e ainda nesse lado político e sobre a participação dos parlamentares piauienses na votação do impeachment hoje. Nós temos 3 senadores, a exemplo de todos os estados, os outros estados da federação. Como votaram esses senadores? Era a pergunta, né, dos piauienses. Foi a votação, ela entrou pela madrugada, então a votação cedinho, algumas pessoas não acompanharam. Vamos começar pelo senador Ciro Nogueira, do PP. Vamos acompanhar aqui, votou sim, votou pelo impeachment. Vamos ver agora como votou a senadora Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores. Votou não contra o processo do impeachment. Inclusive, Marcos, durante o depoimento dela, o discurso dela, ela chegou a pedir ao vivo lá o voto do senador Ciro e também do senador Eumano Ferrer. Senador Eumano Ferrer, que você vai comentar o voto dele agora, divulgou inicialmente que votaria a favor do impeachment, mas isso deu uma reação grande entre correligionários, eleitores. Como votou Eumano, Marcos? Mudou, viu? Vamos ver como votou o senador Eumano. O senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, não votou contrário ao impeachment e ele já havia anunciado, Marcelo, que votaria favorável, logo depois daquela decisão lá na Câmara dos Deputados. Eu conversei sobre essa decisão do senador Eumano Ferrer com um aliado dele aqui em Teresina. O senador permanece em Brasília. E eu lhe faço uma pergunta antes de você chamar essa entrevista. Tem um aspecto político local, ou seja, as eleições municipais aqui influenciaram nessa decisão do senador Eumano? Influenciaram sim, apesar do PTB não dizer isso publicamente, mas o PTB está de olho no apoio do PT nas eleições aqui da capital. O presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB, tem outra explicação. Ele vai dizer por que o senador Eumano Ferrer votou contra o impeachment. Aqui no estado do Piauí, nós temos várias pesquisas que mostram que mais de 60% são contra o impeachment, principalmente em todo o interior, mas também em Teresina, principalmente nos bairros aqui de Teresina. Então, acho que ele foi também coerente com relação ao grupo político que ele vem
participando e, com certeza, a maioria da população, logicamente, que qualquer decisão que ele tomaria vai ter os que são a favor e os que são contra. Mas ele se baseou principalmente com relação à maioria da população do estado do Piauí, que é o estado que ele representa no Brasil. Explicado aí, né? Presidente do Diretório Municipal do PTB. Do PTB, o senador Mano Ferrer acabou votando, ele ficou aquele suspense. Até a hora, acho que até os companheiros dele lá no Senado não sabiam qual seria o voto do senador. E ele aí agora alega que votou baseado em pesquisas de opinião pública, Marcelo. Bom, a gente vai fechando aqui a nossa conversa com o economista, Marcos Teixeira. Falando também, nós já falamos muito do Estado, ouvimos há pouco a opinião do prefeito de Teresina sobre a relação do prefeito aqui da capital com o governo federal, mas o senhor falou em um determinado momento sobre a dependência também dos municípios. E esse sofre ainda mais, porque a dependência, como o senhor disse, chega a 100% na maioria dos municípios, ou seja, dos repasses constitucionais, fundo de participação dos municípios. Como é que o senhor vê essa política hoje? Houve uma política recentemente econômica para desonerar o IPI, por exemplo, e isso afetou diretamente as receitas desses municípios. O que está faltando para que os municípios tenham uma sobrevida hoje e voltem a respirar financeiramente? Olha, a economia, como eles dependem de recursos de repasse, precisa que a economia volte a crescer. Precisa que haja uma política econômica que priorize o crescimento. Se você olhar historicamente, nós temos 4 décadas de crise, de décadas perdidas. A média de crescimento nossa é medíocre, é 2,5%. Se você diminuir o crescimento populacional de 1,7%, o crescimento nosso é medíocre, é menos de 1%. Ou seja, nós não temos mais um modelo de crescimento. Nós estamos na lenga-lenga do samba do anota só, que só é inflação. E o país não cresce. Falta um projeto de país, não existe política de desenvolvimento. O que existe é o projeto, porque nós temos 2 grupos aí, olha. Tem um projeto que era liderado pelo PT, que fazia política de Estado, política social, mas mantinha o tripé que foi criado, meta de inflação, superávit primário, ou seja, o Estado arrecada mais do que gasta, existe poupança e metas de inflação. O outro lado, liderado pelo PSDB, que é a política do mercado eficiente, a política de atrelar a gente aos Estados Unidos como exportador de commodities. Então, esses 2 projetos que estão se degladiando. Quando esse projeto social do PSDB foi derrotado, o que é que ocorreu? O PT assumiu e todos os estados e regiões atrasadas cresceram. Por quê? Porque ele distribuiu renda. Entendeu? Então, agora está se voltando para o projeto que foi derrotado. Okay. O que significa que as regiões atrasadas vão ser penalizadas, porque a economia vai crescer pouco. Ok. Bom, vamos esperar que encontrem aí um meio termo, enfim, ou até um outro modelo que consiga superar, para que o país consiga superar esse momento de crise econômica e também de crise política, principalmente nesse momento. A expectativa agora, Marcelo, é exatamente pelo pronunciamento do presidente interino, Michel Temer, e na sequência também deve falar ao novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Agradecer aqui ao professor Samuel Costa Filho pela participação com a gente, ele que é economista e é doutor também em políticas públicas, então entende muito bem sobre o assunto e por isso nós o convidamos hoje aqui para participar dessa entrevista com a gente. Boa tarde para o senhor.